Boa noite a todos, sejamos todos muito bem-vindos mais uma vez nessa abençoada casa que tão amorosamente nos acolhe, onde temos o privilégio de nos reunirmos em torno do Evangelho de Jesus de Nazaré, nosso irmão maior. Lembrando dos nossos irmãos que se encontram à distância através das redes sociais, que todos eles conectados pela internet, mas sobretudo conectados pelos fios invisíveis do amor, sejam atingidos por estas energias benéficas, salutares e curadoras que ora vem entre nós. Lembrando também dos nossos irmãos desencarnados, assim como nós mesmos, se encontram necessitados, famintos e sedentos desse acolhimento do amor que nos contagia e que nos cura e nos liberta. Para aqueles que não me conhecem, Ana Cláudia já disse, meu nome é Milton, mas conhecido por Shaolin, né? Nós, no tema da noite, dentro do capítulo 5, quando fala, Jesus vai nos dizer, bem-aventurados os aflitos. Jesus, quando diz bem-aventurados, significa felizes aqueles que sofrem, porque serão consolados, né? Coincidência ou não, o Evangelho foi aberto aleatoriamente e caiu exatamente, né, dentro do capítulo 5, quando Ana Cláudia leu que a dor ela é uma bênção aos seus eleitos. A dor não é maldita, a dor é bendita. E aí a gente vai conversar um pouquinho nesse período curto de tempo, que nós não vamos falar de dor, de aflição, de desespero, de angústia. Isso nós já vivenciamos todos os dias, né? Nós viemos aqui com o propósito de falarmos de esperança, de fé, de confiança na misericórdia do Pai, na oportunidade bendita do recomeço que nos é concedido todos os dias. E assim, sobretudo, sabermos aproveitarmos desta irmã que nos possibilita transformarmos moralmente. Nós ainda somos pedras brutas, assim como o diamante. Antes de passar pelo processo da dor, o diamante é uma pedra escura, e aí é necessário o esmeril, lapidando, 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 para que aquela pedra ela se torna preciosa, valiosa, uma pedra belíssima como o diamante. Assim somos nós, ainda espíritos imperfeitos, rumo à evolução. E a dor faz isso com a gente, para que a gente atinja a brancura, a beleza na qual todos nós fomos criados. O computador. Não, é pra frente, só ali. Aí, aprendi. E aí a gente vai falar na lição do Evangelho, diz, né, na mensagem do Acordai, em 1863, sobre as palavras do Cristo, quando Jesus diz que bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Não se referia Jesus a todos os que sofrem, mas os que sofrem bem. O que é nós sofrermos bem? É nós passarmos pelas nossas provas sem desespero, sem lamentação, sem nos colocarmos na condição de vítimas, porque nós sabemos que nenhum de nós somos vítimas. Quando nós somos testados pela dor, nós temos duas opções: estarmos extremamente revoltados ou escolhermos estarmos resignados, suportar com paciência, com fé, com força e coragem, sobretudo pedindo a Deus e Jesus que segure as nossas mãos, que nos acolha nos teus braços de amor e de luz. É fácil passar pela dor? Não. Nos incomoda muito. Tem uma pessoa que chega para mim certa feita e diz assim: Shaolin,
Vocês espíritas são sadomasoquistas. Vai gostar de sofrer lá não sei aonde. Eu disse: não, nós não somos sadomasoquistas e não gostamos de sofrer. Nós só sabemos, entendemos o porquê da dor, para onde nós vamos, de onde nós viemos, qual é a finalidade da dor em nossas existências. E aí nós assim encontraremos forças para vencer quem? O outro? Não, nós mesmos, não é? Quando todos nós passamos por esse ou por aquele sofrimento, nós estamos tendo o privilégio e a oportunidade de sermos fortes, de testar a nossa fé, a nossa persistência, sem lamentação, sem desespero. Chico Xavier vai dizer que existem duas pomadas para o alívio das nossas dores físicas e das nossas dores espirituais. Uma pomada é feita de lamentação e de revolta. A outra pomada é feita de trabalho e de suor. Nós escolhemos qual pomada nós vamos usar. O pai de uma moça, ele é chefe de gastronomia, e a filha dele estava reclamando muito pelo quanto estava sofrendo. E aí aquele chefe, o pai amoroso, vai fazer com ela uma reflexão, usando 3 ingredientes: batata, ovo e pó de café. Ferve-se 3 águas na mesma temperatura, uma água extremamente quente, fervente. Coloca-se a batata na água fervente. A batata, antes do sofrimento da água fervente, ela é dura, ela é firme. Depois da água quente fervendo, ela fica simplesmente, ela amolece, ela perde as forças. Coloca-se então dentro daquela água fervente o ovo, extremamente sensível, delicado, frágil. Perante a dor ele faz o que? Se torna duro, fechado, não suporta, revolta. E o pó de café? Coloca-se água fervente, imediatamente exala um perfume delicioso. Quando todos nós pegamos uma xícara de café quente, num dia frio, e abrimos o forno, saindo um pão de queijo, saindo fumaça, todo mundo aqui, né, sentiu o gosto do café e o gosto do pão de queijo. Para vocês verem que o pensamento é vida, não é? Então nós precisamos ser o quê? Batata, ovo ou pó de café? Ah, Shaul, mas não é fácil. Não é. Mas se nós tivermos que passar pela dor, e passarmos, já está doendo muito, se ainda nós ficarmos revoltados, blasfemando contra Deus, o mundo e todos no azedume, né? Se colocando na condição de vítima, o sofrimento vai diminuir? Vai potencializar. Aquilo que já era difícil vai se tornar insuportável. Então, por isso, nós precisamos entender o processo da dor, né? Eu fiz uma colinha ali, minha letra saiu uma verdadeira psicografia do Chico. Eu perdi o papelzinho, saí procurando, mas eu achei. Porque eu achei muito oportuno, quando o Chico vai nos dizer uma frase assim, ó: se a dor te visita o coração, improvisando tempestade de lágrimas em teu campo interior, não te confies ao incêndio do desespero, nem ao gelo da lamentação. Vou repetir:
Se a dor te visita o coração, improvisando tempestade de lágrimas em teu campo interior, não te confies ao incêndio do desespero, nem do gelo da lamentação. Então a gente sabe que nós, muitas vezes, precisamos exatamente daquela dor, naquele momento. Qual que é a finalidade da dor? Quem acha que? Qual é? Crescimento, aperfeiçoamento. O que mais? A dor, ela tem um papel, de nos transformarmos moralmente. E nós temos a opção de aceitar ou revoltar. Dentro do capítulo 5, vai dizer sobre a dor e o remédio. Se o nosso filho estiver com dor de dente, uma dor muito grande, a gente leva ele no dentista para passar por um processo de dor, numa restauração, em qualquer procedimento odontológico, só aquele motorzinho, a gente leva porque depois da dor vem o alívio. Então, depois da tempestade, vem logo a bonança. Nós precisamos passar por todo o processo da dor, ainda por mais que esteja doendo, com alegria nos nossos corações. No capítulo 5, vai dizer que dentro desse bem-aventurados aflitos, que serão consolados, no primeiro item diz que um soldado, ele não se sente feliz quando ele não é enviado ao campo de batalha. Nós temos que agradecer, por estarmos sendo burilados, vamos dizer assim. Duas senhoras, duas pessoas, usavam exatamente o mesmo medicamento, a mesma posologia, para a mesma patologia, é o mesmo caso, a mesma situação. Uma paciente, ela teve uma melhora muito expressiva no seu quadro clínico, e a outra não melhorou absolutamente nada. A mesma medicação, a mesma patologia e a mesma posologia, o mesmo jeito de usar, fazer uso da medicação. Por que, Shaul? Uma acordava de manhã sofrendo, com dor, com o coração dilacerado, mas opta por enfrentar, por aceitar, por pedir para Deus Jesus ajudá-la naquele momento, acolhê-la, dar força, dar paciência, como foi dito na leitura desta noite. Quando ela vai pegar o copo com água, com o comprimido na mão, ela pede para que Deus e Jesus abençoe, coloque o remédio naquela água, faz uma prece quando acorda, ingere aquela água com aquele medicamento, o medicamento cai no estômago, naquela atmosfera de energia positiva, por mais que esteja sangrando o coração, a absorção da substância da medicação, ela sofre um efeito extremamente benéfico. A outra acorda já no azedume total. Aqueles assim, quando a gente acorda e a gente fala assim, bom dia, só se for para você. Você não vai fazer um café? Faz você. Você tem braço, tem perna. Toma um remédio. Naquele azedume, o estômago nosso é composto de ácido clorídrico, ou seja, já existe um ácido corrosivo, a acidez do estômago associado ao azedume da criatura. O remédio cai naquele estômago, naquela barriga, faz o quê?
Vocês viram o efeito especial, né? Destrói. E assim, meus amados irmãos de Jornada Terrena, nós precisamos entender todo esse mecanismo, né? Às vezes a gente pensa e pergunta assim: nossa, mas por que comigo? Por que comigo, Shaolin? Oh Jesus, por que comigo, né? Quem é da época daquela hiena? Tinha um desenho, acho que chamava Lerd e... Alguém lembra o nome? Uma raposinha ficava assim, não é o Papalégua não, uma raposinha, ela, acho que é Lip Herd, se eu não me engano. Isso, é um negócio assim. Pagou moral cívica, pagou OSBB, não pagou? É dessa frase. Tem muitos aqui que pagam, não tem? Ensino religioso, eu sou dessa época, eu também paguei, pagou. A raposinha ficava que jeito? Ó céus, ó vida, ó azar. Só reclamando, numa lamúria sem fim, se vitimizando, né? E aí a gente faz o quê? A gente mais agradece ou mais reclama? Vamos ser honestos. Mais reclama. Percebem o seguinte: a palavra reclamar, clamar duas vezes, clamar de novo daquilo que nós não estamos querendo. E agradecer, olha a palavra, fazer a graça descer. E por que será que a gente ainda reclama tanto e agradece pouco? Então é um exercício diário, né? Da gente aprender a acordar, né? Está doendo? Faça uma prece. Por mais que esteja doendo, não nos dá o direito de ser cruel com ninguém. Nem com a gente, né? E nem com a gente. Fica pior. Como é seu nome? Maria Aparecida. Nós temos que ter amor próprio. Eu estou sentindo na carne. Amar o próximo como a nós mesmos, né? E a gente não pode desejar ao outro aquilo que nós não queríamos que nos fosse feito, né? Então, essa doutrina, ela não é de favoritismo. Essa doutrina é de convite a vencer a nós mesmos, a sermos hoje melhores do que nós fomos ontem, e amanhã melhores do que nós fomos hoje, né? Esse é o processo, é isso que nós precisamos buscar. Para frente, para cá. A interpretação desse bem-aventurados dos aflitos referia-se o quê? Àqueles que diante da dor provam a sua fé, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, né? Então, por que Jesus permite que nós ainda passamos pela dor e pelo sofrimento? Porque nós poderíamos ir pelo amor e nós ainda estamos optando para irmos pela dor. Mas nós estamos no caminho certo, nós já estamos buscando seguir o Cristo. Espírita, evangélico, católico, não importa. Cristão é todo aquele que segue o Cristo. Graças ao bom Deus, nós já estamos aqui, sentados nessa cadeira, né, Ana Cláudia? Depois de um dia estafante, cansativo de trabalho, porque nós estamos buscando nos transformarmos, melhorarmos. Nós estamos buscando nos esclarecer, aprendermos, conhecermos a nós mesmos, relembrar os exemplos e os ensinamentos de Jesus. Não só lembrarmos, como tanto quanto mais importante praticarmos, onde quer que nós estejamos. Não é assim? O mundo já está melhor. Às vezes a gente costuma falar: nossa, o mundo é cruel. Será que o mundo é cruel? Somos nós
e não, né, muitas vezes, que ainda somos cruéis. Então isso, por que Deus permite? Será que Deus dá mais dor para a Ana Cláudia, porque não vai muito com a cara dela, e menos para o Shaolin? Eu pedi a minha prova, a Ana Cláudia pediu a dela, e cada um de nós pedimos. Não pedimos, imploramos. E nós é zoiudo, guloso, como tudo que tem aqui nesse planeta, ainda, né, grosseiro, pesado, mas que nos oferece a oportunidade de crescer. Nós somos zoiudo. Vai participar do planejamento reencarnatório. Isso sim, está no livro dos Espíritos. Se nós tivermos merecimento, condição moral, evolutiva para tal, a gente escolhe. Aí a gente pede assim, não, ó, para mim pagar o carnêzinho que eu estou devendo da Casa Bahia, eu vou pagar à vista, eu quero ir assim, 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 assim. A espiritualidade, calma, Shaolin, respira. Vai só com essa depressão, que você já vai, né, entrar em desespero muitas vezes, pela dor, pelo estrago, né, que essa patologia causa, né, não só em quem tem, e em quem está próximo, e quem cuida. Inclusive, né, Cláudia, próximo encontro nosso, eu vou trazer para a gente conversar um pouco sobre o tema, porque assim, tem crescido muito, muitos dos nossos lares vivenciam isso, e eu, Shaolin, eu tenho doutorado e PhD na patologia. Começou os primeiros sintomas com 21, eu estou com 52, 31 anos cravado. Não estou falando isso para vocês, pedindo isso para vocês, para me passar por já. Ninguém fica aí pensando, coitadinho do Shaolin, coitadinho nada. Shaolin está aqui, né? Falando do Evangelho, falando de Jesus. Até papagaio fala. Lá fora, qual é a minha conduta? O que realmente eu pratico daquilo que eu falo? O que essa depressão vem me ensinar? Trabalhar em mim, na minha conduta, nas minhas escolhas, nesta atual existência. Então nós vamos falar um golinho depois sobre esse, que é um dos sofrimentos. Não, que eu te aviso. Tá, que eu fico de zóio no relógio. Então a gente vê, né, enxerga o quão benéfico é a dor, né? Se a gente souber aproveitar, né, o nosso próprio favor. Então nós pedimos, né? Aí a gente chega aqui, muitas vezes fica igual um menino birrento, né? Em vez de perguntar por que comigo, vamos perguntar. Em vez de perguntar por que, para quê, né? Porque a gente vai entender que tem um propósito. E aí, perante o sofrimento, o Acordar no capítulo 5 vai dizer, capítulo 5 é o capítulo mais longo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê, meus irmãos? O Evangelho vai nos dizer que a Terra, o nosso planeta que hoje nós temos o privilégio de habitarmos, que nós temos a dor, mas nos é concedido a luz solar do irmão Sol, os raios benéficos de luz e calor, todos os dias, e que nós temos motivo de sobra para agradecermos. Então o que acontece? Nós precisamos entendermos, olha aí só, sobrepondo, perante o sofrimento que a gente precisa sobressair sobre ele. Quando a gente está sofrendo muito, a gente sai da zona de conforto que nós estamos, é difícil? É. Eu sei do que é isso.
quando a gente está sofrendo, quando está doendo, quando a gente perde a esperança, quando a gente está totalmente desanimado, desiludido, desesperançoso, prestes a entregar os pontos, a gente sair da nossa casa e irmos buscar o infortúnio oculto, é difícil, sim. Mas quando a gente se predispõe a ir procurar esse infortúnio oculto, nós vamos voltar para casa muitas vezes acalentados, acolhidos, felizes. Primeiro porque nós vencemos, sobrepomos o sofrimento, quando nós somos de encontro aos que sofrem mais do que nós mesmos. Segundo, porque nós vamos enxergar que nós não estávamos e não estamos sofrendo tanto quanto nós estávamos imaginando. Existem inúmeros espíritos, irmãos nossos, relegados à condição de rua, dormindo no chão, sob o frio, muitas vezes, alguns dias sem um banho, sem uma palavra amiga. E quantos não estão dentro do próprio lar? Infortúnio oculto são aqueles que estão passando por dor, por sofrimento, fome, e não falam para ninguém, suportam, na fé, na esperança de que um anjo irá de encontro a eles. Esse anjo somos nós. Nós temos que dominar o que na nossa dor? A impaciência. O que a Ana Cláudia disse? Todos nós precisamos de paciência. Ah, Jesus de Deus, me manda paciência, me manda paciência. O que a gente recebe? Oportunidade de ser paciente. Como? Oportunidade para ser paciente. Oportunidade de ser paciente. Como que? Parabéns, como é seu nome? Lucas. Lucas. Oportunidade de ser paciente. Aí a gente tem o quê? A gente tem paciência? Não, a gente recebe o quê? Filho difícil? Marido intransigente? Vizinho complicado? Né? Alguém tem algum vizinho aqui? Um golinho difícil? Que testa a paciência todos os dias? Né? Que nos enfesa. Aquela criatura no nosso trabalho, que é a verdadeira pedra no sapato, que puxa o tapete, que fala mal da gente, que nos critica, que nos maltrata, e a gente precisa o quê? Segundo o Evangelho, nós, Shaolin, não damos conta. Hoje nós não damos conta. Amanhã, trabalhando em nós esse exercício diário, a gente dá conta. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Amai os vossos inimigos. Não dou conta, mas a gente vai dar conta. Alguém fez uma dor muito grande em nós. Nós precisamos perdoar. Difícil, mas nós conseguiremos. Nós não podemos ainda hoje, mais de 2000 anos depois de Jesus, continuarmos na barbárie, na crueldade. Adianta, alguém vai lá, rouba o nosso carro na via pública, rouba o relógio ou o celular. Doeu. Adianta cortar a mão do outro que roubou? Nós vamos causar mais do que? Mais sofrimento a nós mesmos. Nós temos que dominar o que? A cólera. É a cólera que nos faz ser muitas vezes cruéis. Quando a gente julga o outro, quando a gente condena o outro. Nós temos que dominar o desespero. Está no desespero? Respira. Senta um pouco. Faça uma prece. Peça colo. Pegue uma boa leitura.
assiste um bom filme. Se permita um tempo para você mesmo, para que esse desespero ele possa passar. Não é assistir, falam aí, aquele Breaking Bad, como é que chama aquilo? Quem sabe? Breaking Bad, já está desesperado, vai assistir, né? Um filme de terror, né? Então não vai com certeza ser legal. Aqueles que sabem sofrer terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. Isso é bem sofrer, né? Quando a gente sabe e aproveita da dor, a gente chega do lado de lá um cadinho melhor, né? Isso aqui a gente vai pular, porque vai falar sobre a perda de entes queridos. Tormentos voluntários são aqueles tormentos que nós criamos para nós mesmos e para quem? Para os outros. Voluntários, porque muitos desses tormentos não estão no nosso planejamento reencarnatório. Nós não tínhamos que passar por esse ou por aquele tormento, por aquele sofrimento. Mas, por conta dos nossos excessos, dos nossos equívocos, nós criamos esses tormentos voluntários. Por isso que no capítulo 5 tem lá a lição, deixo para todos nós como dever de casa, né? Causas atuais das aflições e causas anteriores. Quando a gente causa tormentos para o outro ou para os outros, imaginemos nós, mais de 2000 anos depois de Jesus, nós ainda estamos espalhando desamor, nós estamos ainda espalhando ódio uns entre os outros. Tamanho desamor, quando ainda nós julgamos os nossos próprios irmãos simplesmente pela cor da pele, não é assim? Meu filho é negro, eu conversava com ele muito antes: meu filho, você vai sofrer bullying e racismo ao mesmo tempo. Bullying porque você tem coração bom, e racismo porque você é negro. Nós ainda espalhamos desamor quando nós julgamos e não aceitamos o outro pela preferência e opção sexual. Nós não respeitamos e não aceitamos o outro na escolha desta ou daquela religião. Nós ainda estamos, quando eu falo, os primeiros ouvidos que ouvem são os meus. Um orador espírita chegou para o Chico certa feita e diz assim: Chico, eu vou parar de fazer essas palestras que eu faço. O Chico disse: mas por que, meu filho? Ele acha simplesmente porque nada do que eu falo eu consigo praticar. E o Chico, naquela serenidade, naquele amor que exalava dele, diz assim: não para não, meu irmão, porque muitos daqueles que te ouvem praticam. E para nós encerrarmos a nossa breve explanação sobre, olha, a causa dos tormentos. Quando nós colocamos os prazeres materiais acima dos prazeres da alma, apego. Como evitar os tormentos voluntários? Objetivo: trabalhando por se melhorar moralmente, nos melhorarmos moralmente e intelectualmente. E aí a gente encerra lembrando sempre do nosso amado, inesquecível Chico Xavier, que dizia: meu nome é Francisco, se tirar o Fran, sobra Cisco. Chico Xavier já estava
muito, extremamente debilitado, naquela cama, sofrendo dor, sim. Quando Emmanuel aparece para ele, e ele pergunta para o Emmanuel o seguinte: Emmanuel, quando é que eu vou? O Emmanuel diz assim: por que está com pressa, Chico? Por que tanta pressa? Ah, Emmanuel, as minhas pernas já não me levam mais aos meus assistidos. As minhas mãos já não psicografam as cartas consoladoras aos corações dilacerados das mães. Eu já estou praticamente inútil. E o Emmanuel diz assim: Chico, enquanto estiveres em condição de fazeres uma prece sequer a quem quer que seja, ainda estarás sendo útil. Um beijo no coração de cada um de vocês, tantos que se encontram em casa, né? Nesse momento pelas redes sociais. Eu estou na Globo, viu, gente? Comecei lá no Ratinho, né? A espiritualidade dos desencarnados, que Deus Jesus nos envolva nesse momento, a espiritualidade amiga, acerenando os nossos corações, aliviando todas as nossas angústias, conforme a nossa fé, a necessidade do nosso merecimento, que os trabalhos desta abençoada casa transcorram na mais perfeita harmonia, e que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos sair daquele portão afora, muito melhores do que quando nós aqui chegamos, no compromisso de podermos, onde quer que estejamos, aliviar a dor do outro, sobretudo aliviando a nossa própria, junto sempre com Jesus, nosso irmão maior. Gratidão, gratidão, gratidão. Aqui é bom que se fala tanto de gratidão, que a gente não só aprende, né, Cláudia? A gente passa a dizer isso, né? E quando a gente fala gratidão, quando está doendo, o coração está sangrando, isso já é um medicamento tanto para aliviar as nossas dores. Porque nós estamos dizendo obrigado pelas dores, mas obrigado também pelos momentos felizes, né? Isso também passa. Vamos lembrar do Chico, né? Maria Santíssima. Chico pede a mensagem para Emmanuel, pedindo para Maria Santíssima, nossa mãe, que enviasse uma mensagem de consolação para ele naquele momento tão difícil. E o Emmanuel volta depois e diz ao Chico assim: Chico, toma um papel e um lápis. Eu trouxe a mensagem que você pediu a Maria Santíssima. E o Chico pode dizer, irmão. Emmanuel diz assim: anota aí, isso também passa. E o Chico, mas só isso, irmão? O Emmanuel, sim, Chico. Quando você estiver vivenciando o melhor momento da sua vida, de felicidade, de alegrias, não se esqueça, isso também passa. Porém, quando você estiver vivenciando, passando por dores, lágrimas e sofrimentos, lembre-se, não se esqueça, isso também passa.